Vamos lá. Salmos de número 47. Todos encontraram? Tá fácil aí, né? A sequência. Batam palmas vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria. Pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de seus pés, e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio aos gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam músicas a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos falar hoje sobre esse salmo, onde nós temos aí Deus como o grande Rei. Amém? O Salmo 46 e o Salmo 47, eles parecem estar aí lado a lado dentro do Salmo. Quando você pega o texto na própria linha original, você vê eles lado a lado, é uma continuação. Esses salmos, eles são muito parecidos. Por exemplo, ambos celebram as vitórias de Deus em favor do seu povo. Este salmo que nós lemos aqui, ele contém dois apelos ao louvor, seguido de algumas explanações. Por exemplo, a primeira aponta para o seu trono em Jerusalém. Olha o versículo 5, por favor. Só o versículo 5 para você entender a estrutura do salmo. Deus subiu em meio aos gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Então você vê aí a primeira parte do salmo apontando para Deus no trono. O trono onde? Em Jerusalém. Enquanto a segunda parte louva o soberano de forma universal, ou seja, todos os povos adoram a Deus. Está no versículo 9. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Jacó. Então, essas afirmações que o salmista vem trazendo aqui para nós, dentro da sua linhagem hebraica, ele mostra que Deus é exaltado acima de todos os deuses. Esse salmo, ele vai sempre reiterar essa verdade. As nações, os seus líderes, sempre vão responder que Deus é grande. Tem verdade que alguns vão se rebelar contra ele, mas não vai fazer muita diferença. Ele vai continuar sendo Deus soberano. Ele vai continuar sendo Deus poderoso. Eu não sei se você já prestou atenção, mas o Salmo de número 2, não vou tocar nele mais na frente, mas o Salmo de número 2 diz que eles tramavam uns com os outros para afrontar Deus. E lá no meio do Salmo diz que Deus dá o que? Gargalhadas. Deus fica rindo da trama dele. Continue aí, ó. Vamos, trama mais. Continue. Deus fica zombando das pessoas, tentando afrontar ele, porque não tem como. Ele é grande, ele é tremendo, ele é poderoso. Esse salmo eu dividi em 3 partes de forma bem simples, para que você compreenda aqui o Salmo 47. O Deus que é grande rei, por que ele é grande rei? Primeiro, porque ele é vitorioso nas batalhas. Ele é vitorioso nas batalhas. É isso que o Salmo fala do verso 1 ao 4. No Salmo anterior, que foi o Salmo 46, o versículo 10, o que é que diz aí? 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, ou seja, entre todos os povos. Então no Salmo anterior, o salmista disse que ele seria exaltado, Deus seria exaltado. Agora o Salmo 47 dá essa continuidade de Deus sendo exaltado. E é interessante algumas expressões no Salmo, como bater palmas,
cantar, gritar, mostrando as expressões do povo de Israel, de fato que ele é grande, que ele deve ser exaltado. E no versículo 1 você vê logo a convocação: batam palmas vocês todos os... Não é só para crente. A ordem aqui é que todos os povos venham reconhecer que ele é Deus. Alguns vão reconhecer no dia do juízo, mas já é tarde demais, já vai ser tarde demais. Então, o fato de o salmista convocar todas as nações para adorar a Deus, significa que esse Deus que a quem o salmista fala, é um Deus que é soberano, e não é um Deus apenas de Israel, mas é um Deus de todos os povos. Eu quero que você entenda, irmãos, isso aqui é muito importante. A Bíblia, ela não é uma coxa de retalhos. A Bíblia, ela tem uma linha, ela tem uma história. Quer ver? Alguém leia para nós Gênesis 12, só o versículo 3. Gênesis 12, só o versículo 3. Você vai entender por que o salmista convoca todos os povos a adorar a Deus. O que é que diz aí Gênesis 12, 3? Olha, o livro de Gênesis vem essa briga entre a semente da mulher e a semente da serpente. Deus não prometeu em Gênesis 3,15 que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, mas houve um processo e sempre essa briga. E quando chega em Abraão, Deus faz uma promessa, que ele seria bênção para muitas nações. Por meio dele viria a bênção sobre todas as nações, povos, línguas e nações. E aqui no Salmo 47, quando o salmista diz: batam palmas vocês todos os povos, ele está cumprindo aquilo que Gênesis 12, 3 fala, que os povos viriam para o Senhor, por meio de Abraão, da semente, do descendente, que é Jesus Cristo. Então, a mensagem do Evangelho não é apenas para Israel, mas para o povo gentil. A segunda estrofe aí do Salmo, no verso 2, apresenta um motivo de louvar. Ele diz assim: olha, pois o Senhor Altíssimo, ele é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Essa expressão indica que Deus está acima de todos os outros deuses. Ele é o rei sobre toda a terra. E é interessante que a imagem que o salmista vai colocar no versículo 3, onde ele diz assim: olha, ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo dos nossos pés, ele escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó é a quem amou. Qual é a imagem que ele está trazendo aqui? É óbvio que ele está trazendo a imagem dos inimigos de Israel que estavam debaixo dos seus pés. O domínio total, quando Josué tomou de conta de tudo ali daquela terra. Por exemplo, você pode anotar na sua Bíblia aí, lá em Josué capítulo 10, no versículo 16 ao 27, depois você lê isso com calma, mas você vê aqueles reis sendo subjugados, os amorreus, que foram derrotados, executados. O que o salmista está dizendo é que quem fez aquilo não foi ele, o povo, não foi Josué. O que o salmista está dizendo é que foi Deus quem fez tudo isso. Por isso ele merece ser adorado, por isso ele merece ser louvado. E olha a expressão que é muito usada na Escritura, que ele fala no versículo 4: e escolheu para nós a nossa herança. A conquista de Canaã por Israel, é isso que ele está citando aqui no versículo 3 e 4. E o versículo 4 ele está explicando algo importantíssimo para nós. Deus escolheu Israel, não foi porque eles eram grandes. Nós temos que entender isso, irmão. Deus escolheu Israel, não é porque eles eram poderosos. Não. Deus escolheu Israel apesar de serem fracos. Era a menor nação, era o menor povo, não era uma nação poderosa, era pequena, era fraca, e Deus foi lá e escolheu. Deus escolheu Israel como sua herança, tudo isso por causa do seu amor. O Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, abre aspas:
que Deus está disposto a escolher a nossa herança para nós no tempo e na eternidade, pois a sua escolha é melhor do que a nossa. A escolha de Deus é melhor do que a nossa. Já vi algumas discussões de alguns textos bíblicos, é interessante, nas nossas aulas, os professores que passam na nossa vida, aquele texto diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Aí tem um termo grego lá, que é isto, que ele é neutro, ele dá a ideia o quê? Que a fé, a salvação, a misericórdia, não vem de nós, vem de Deus. E há muitas pessoas que dizem assim, bom, está aqui, mas eu não concordo. Assim, e aí? Como é que tu vai ficar? Porque o texto diz que foi ele que escolheu, não foi nós. Foi Deus que escolheu Israel, não foi Israel que escolheu a Deus. O que você vai fazer? Você vai ficar contra a Escritura? Você vai ficar contra esse grande Deus, esse grande Rei, esse Deus poderoso? Então note que o Salmo, ele diz no versículo 4 logo, ele escolheu Israel como nossa herança. Foi ele quem escolheu. Por isso não tem espaço para soberba, orgulho no meio do povo de Deus. E observe também, grifa na sua Bíblia aí as expressões, ainda na primeira parte como aplicação: Altíssimo, grande Rei, subjugou e escolheu. O que é que esses termos, esses títulos em relação a Deus estão falando para nós? Não há nenhuma dúvida, irmãos, de que a graça de Deus foi celebrada por esses títulos, para fortalecer Israel diante de um tempo de opressão. Esses títulos colocando Deus como Altíssimo, como o grande Rei, como aquele que subjugou, como aquele que escolheu, trouxe o quê? Trouxe esperança para Israel, sabendo que Jesus ia vir, o descendente de Abraão ia vir. Isso trouxe esperança para Israel, por isso que ele subjugou, por isso que ele é grande, ele é Altíssimo. Irmãos, e olha para nós também, diante de tanta dor que esse mundo oferece, a palavra de Deus nos mostra que Deus é Altíssimo, Deus é grande Rei e Deus nos escolheu. Acabamos de cantar o hino do cantor cristão que fala que nós estávamos perdidos e o Senhor foi lá e nos transformou, nos salvou pelo sangue de Jesus. Apesar das lutas que nós enfrentamos aqui, irmãos, Deus nos fortalece e fortalece o nosso coração com essas benditas verdades, que Deus é o Deus de nossas batalhas. Ele é Altíssimo, Ele é grande, Ele subjugou os povos e Ele nos escolheu. A segunda lição que nós temos no Salmo está no versículos 5 e 7, que o Deus que é grande Rei, Ele é adorado por seu povo. Olha o versículo 5: Deus subiu em meio aos gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam músicas a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. 7, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. O grande Rei, ele é adorado por seu povo, e eu quero logo chamar sua atenção para uma expressãozinha no versículo 5, não sei como é que está a sua versão aí, mas diz assim, Deus subiu, entende? Está assim na sua Bíblia, hein? Deus subiu, tá? Deus subiu, versículo 5, diz o que? Deus subiu em meio aos gritos de alegria, ou júbilo. Por que tem essa expressão subiu? Porque acreditava-se que Deus subia quando vinha ajudar o seu povo. Uma expressão muito parecida está lá no Salmo 68, versículo 18, anote aí, diz assim, quando subiste às alturas, levaste cativos muitos prisioneiros. Ou seja, o Senhor Deus aqui, nesse Salmo 68 e nesse Salmo 47, ele é retratado aqui como aquele que vem vai regressando ao céu, em louvor, em júbilos, Israel cantando, o povo cantando, e Deus subindo ao seu trono, tá? Diz o texto, ao som de trombetas. Essa descrição aí, Deus subindo, me parece, a gente vai ver, está no final do texto, me parece que o texto não diz com clareza no verso 5 se ele qual lugar que ele está subindo, para onde ele está indo, mas a ideia aqui parece que está dizendo que ele está indo para o seu trono celestial. Nós vamos ver isso no final do Salmo, você vai perceber isso.
Então, a ideia de ele estar subindo indica realeza, ele está sendo entronizado, ele está sendo levado às alturas e o povo adorando. No versículo 6, você tem aí a segunda convocação do salmista para a adoração. Ele diz: olha, cantem louvores. Aí ele repete: cantem músicas ao Senhor, cantem, porque de fato Ele é o nosso Rei. O que é que o salmista tem em mente aqui, irmãos? Eu tenho certeza que quando eu vou falando, você vai percebendo: olha, Deus subindo ao seu trono, o povo cantando. O que é que te vinha à mente no Novo Testamento? Quem? A ascensão de quem? De Jesus. Jesus subindo ao seu trono, está mostrando um Deus que triunfou, apontando para a pessoa de Jesus que triunfou sobre o diabo, suas hortes malignas lá na cruz, destruiu o poder da morte, ressuscitou ao terceiro dia. E quando os discípulos estavam lá em Atos capítulo 1, viram ele subir, e 2 anjos chegam e falam, 2 homens, né? Ô galera, vocês estão olhando aí? Pois é, a forma como ele está indo, ele vai voltar, segura, tá? Então o salmista aqui mostra um Deus que vai subindo ao seu trono, e o seu povo continuou louvando, engrandecendo. Por isso, irmão, ninguém mais pode hesitar que Deus, e na verdade Jesus é Deus, é Rei. Não tem como isso, não faz sentido a pessoa não crer que Jesus é Deus, porque o próprio Antigo Testamento aponta para isso. Jesus sendo crucificado, agora ele não tem mais os pregos nas mãos, agora ele tem o quê? As rédeas do universo nas mãos. Ele controla todas as coisas, ele governa todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas. Então Jesus, ele é Deus, ele está no seu alto e sublime trono. No versículo 6 e 7, você tem 5 vezes nesse versículo essa ordem: cantem louvores, exalte o Senhor. O que o salmista quer chamar a nossa atenção, irmãos, é que a música ela não pode parar, porque Deus merece ser adorado. O Hernando Dias Lopes, ele tem uma expressão que eu acho muito linda, quando ele diz assim: cantar com inteligência. Cantar com inteligência. O que é isso? O que o Hernandes quer dizer com essa frase é que a nossa cabeça e o nosso coração precisa unir com a nossa voz, a ponto de entender o que é que nós estamos cantando e sentir à medida que nós entendemos. Tem gente que canta coisas na igreja, mas não entende o porquê que está cantando, muito menos sentir. Muito menos sentir. Nós estamos vivendo um tempo hoje, há muito tempo isso já vem, né? Mas parece estar mais forte, que o mais importante é o cantar algo, ou falar algo que traga emoção ou ego no coração das pessoas. Não importa o que vem a letra, mas o salmista diz: não, nós temos que cantar louvores ao rei. Se é para o rei, tem que ser cantado em honra a ele, não a você, não a mim. Então, por isso, quando Hernandes usa a expressão cantar com inteligência, é isso: é a cabeça e o coração se unir à nossa voz, nós cantar algo sabendo que nós estamos cantando, e depois que nós entender o que a gente está cantando, a gente sentir aquilo. Por exemplo, nós acabamos de cantar que os nossos pecados foram perdoados. Isso devia trazer uma alegria para o teu coração. Pastor, mas eu tenho falhado tanto. Pois é, mas os seus pecados foram perdoados, e aí? Agora levanta, tenta de novo, pede a misericórdia de Deus, começa, porque você já foi perdoado. Sabe? A gente canta que Deus está no controle de todas as coisas, mas de repente as coisas saem do nosso controle, das nossas mãos. Graças a Deus que sai do controle das nossas mãos. O que não pode sair do controle das mãos dele. E não sai, porque ele está no controle de todas as coisas. Por isso que ele é louvado pela igreja, porque só o povo, igreja, entende o que é cantado. Só o povo de Deus entende o que é que deve ser cantado e por que é cantado isso. Aí nós temos aí o versículo 9, 8 e 9, por favor. Além desse Deus ser grande e louvado pela igreja, ele também é o rei de toda terra. Olha o que diz o versículo 8 e 9. Deus reina sobre Deus está assentado em seu santo, os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a quem? A Deus.
Vamos por parte aqui, porque tem alguns pontos aqui interessantes nesses dois versículos. Primeiro, versículo 8 confirma a minha intuição que eu falei no início de subir, no versículo 5, que é subir para o seu trono, para Jerusalém, para o seu trono real. Porque a estrofe final, Deus é retratado aqui como sentado aonde? No seu santo trono. Então, quando ele está subindo no versículo 5, o povo cantando, ele está indo para algum lugar. E agora você vê, ele está onde? Sentado no seu santo trono, governando as nações. Mais uma vez, o salmista está mostrando Deus, a quem nós estamos pregando, não é apenas o Deus de Israel, mas Ele é o Deus de todos os povos que se aproximam dEle. Todos os povos vão se reunir. E olha, interessante, irmãos, alguém leia, por favor, o versículo, só o início do versículo 9, outra versão, o início do versículo 9, até Abraão. Alguém leia. Bem, até Abraão. Olha, mais uma vez, cumprindo lá, mostrando Gênesis 12:3, os povos se juntam, ou as nações se juntam ao povo do Deus de Abraão. Então a Bíblia, ela tem uma linha. A palavra de Deus, ela está apontando para algo, e está se cumprindo. Todos os povos, não haverá mais judeu, gentil, mas todos são um em Cristo. Em Apocalipse fala que todos os povos, línguas e nações estarão adorando o Senhor. Mas tem outra expressão aí, ó, que Deus reina sobre as nações. Olha o versículo 9, os soberanos das nações se juntam ao povo de Israel, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Deus de Abraão. E agora eu não sei qual é a versão que você tem aí, mas eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, governantes. Governantes aí, irmãos, na tradução hebraica, na verdade é escudo, tá? É escudo, no versículo 9. Acho que alguém deve ter aí na sua Bíblia a expressão escudo, no versículo 9. É escudo, né? É escudo, correto? Tá? Então, o versículo 9, o que é que ele está fazendo aqui? Porque a principal função de um rei no antigo Oriente Médio, qual era? Era ser protetor, guerreiro das nações. Então, escudos foi uma maneira mais prática de se referir ao Deus que guarda todas as coisas, ao Deus que nos protege nas batalhas, tá? A NVI, ela preferiu traduzir como, pois os governantes, mas ela dá uma nota, quem tem a Bíblia NVI, bem embaixo tem uma nota explicando, a palavra hebraica é escudos. Então o que o texto está querendo enfatizar no versículo 9, que o Deus de Israel, ele é soberano sobre todos os reis, quando reconhece que ele é o grande rei, aqueles que estão ao lado dele, aqueles que estão submetidos à sua vontade, ele os guarda como um escudo. Então você é guardado. Deus é o rei. Há uma grande discussão dentro da área da escatologia, se nós vamos passar ou não pela grande tribulação. Eu não me preocuparia com isso se eu fosse você. Se você passar pela grande tribulação, fique tranquilo. Tem uma expressão na Bíblia que você é guardado dentro da grande tribulação. Você é guardado? De todas as formas, seja como for o juízo final, nós não vamos passar pela ira de Deus. Nós não vamos passar. Problemas, lutas, ok. Mas todas essas lutas, seja as tribulações, seja a grande tribulação, em todas elas, o povo de Deus é guardado como um escudo. Nada poderá lhe atingir. A certeza é que você vai estar com o Senhor no reino da glória. Por isso ele é o rei de todas as nações. E quando nós falamos povos aqui, não entenda mal. Não vá sair interpretando, dizendo que haverá uma salvação universal. Não. Olha para o texto, são povos. No mundo inteiro haverá pessoas que vão estar convertidas ao Evangelho. Povos, línguas e nações.
Eu quero concluir esse salmo mostrando algumas verdades para você. Primeiro, o Salmo 47, ele é um hino de realeza. Ele é um hino que trata sobre a entronização de Deus, mostrando que Deus já subjuga todas as nações. A imagem de Deus aqui sendo entronizado nesse salmo, ela não deve ser entendida como se Deus estivesse se tornando rei naquele momento. Não. Deus é rei desde a eternidade. Olha o Salmo 93, versículo 2, diz assim: o teu trono foi estabelecido há muito tempo, tu és desde toda a eternidade. Então, quando o salmista canta a Deus, adora a Deus nesse salmo, mostrando que ele está sendo entronizado, é um tipo de culto, de ritual, apontando quem ele é. Ele é um Deus que reina, que é poderoso. Essas imagens de reis, nações aqui no salmo, contra o nosso Deus, reflete claro o Salmo 2, onde todas as nações vão querer ir contra Deus, mas Deus vai continuar reinando. Quem não lembra de Nabucodonosor? Daniel, um grande rei, mas ele não quis se submeter. Quem não lembra, por exemplo, de outros reis pagãos que nunca reconheceram quem Deus era? Brincava com Deus, zombava de Deus. Ele deixou de ser Deus? Nunca, jamais, tá? Não faz diferença. A diferença que vai fazer na vida deles, vão sofrer o grande juízo. Então esse salmo, meu irmão, quando você olha para o Novo Testamento, ele descreve um tempo em que o reinado universal de Deus em Cristo será reconhecido. E começou isso quando ele subiu aos céus. Quando Jesus subiu aos céus, pode ter certeza, ali começou mostrando que ele é o rei. E esse Salmo 68, versículo 18, e esse Salmo 47, Paulo aplica a vitória de Jesus. Vá na sua Bíblia, eu vou ler aqui, mas eu quero que você anote na sua Bíblia, em Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao 10. Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao 10. Olha como esse salmo o apóstolo Paulo aplica aqui em Jesus. Como é perfeito isso. Tanto o 68, quanto também o 47. Efésios 4, versículo 7 ao 10, diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, abre aspas, ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu ordem aos homens. Versículo 9, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Viu como os salmos e os apóstolos aplicam esses salmos para a pessoa de Jesus? É o que nós chamamos, num estudo mais acadêmico, nós chamamos de teologia bíblica. É você pegar o Antigo Testamento e ver que ele está apontando para Jesus Cristo. Por isso, irmãos, o perigo de você ler o Antigo Testamento e fazer aplicações legalistas, místicas. Há tanto misticismo hoje em nossas igrejas, porque simplesmente não consegue apontar para a pessoa de Jesus. Tudo se cumpriu em Jesus. E se a Bíblia ela tem uma linha, se você for além, é um legalismo. Se você baixar, se torna liberalismo. É tudo liberado, mas ela tem uma linha. Deus, quando deu uma ordem para Adão, foi uma. Satanás chega lá e diz para Eva outra coisa. Satanás aumenta, né? Não, tu não vai morrer. Ora, vai sim. Com medo tu vai morrer. Não, não vai. Se não ficar igual a Deus. Ele diminui. Aí a Eva vem. Eva é Eva, né? Não, o Senhor disse para a gente nem tocar, não. Ele não disse para você não tocar. Ele disse para você não comer. Então, a Bíblia tem uma linha. Se você for além, você vai se tornar um legalista. Se você for abaixo dessa linha, vai se tornar um liberal. Então, olhe para esse salmo e veja como Cristo ele é apresentado. Ele foi nas alturas. Essa vitória, irmão, já é uma realidade em nossas vidas hoje. A ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus nos dá direito de vitória e vida eterna. Mas ainda não está completo.
É o que nós chamamos de um já e ainda não. Vai chegar o tempo de que todas as coisas serão consumadas. E o Senhor vai estar lá, no seu grande trono branco, reinando sobre todos. E todos os povos, línguas e nações estarão adorando o Messias, o Rei ungido, o Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que está sobre todas as coisas. E João teve uma visão fantástica no capítulo 1 de Apocalipse. A visão que ele tem ali, ele não olha mais Jesus sofrendo e ensanguentado, mas ele vê um Jesus reluzente, um Jesus poderoso, um Jesus que tem a chave do inferno nas suas mãos. Por isso que esse salmo, eu entendo que ele aponta para o grande rei, e o nome dele é Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Esse salmo apresenta Deus como o grande rei, um Deus que é vitorioso nas batalhas. Ele nos conquistou. A palavra de Deus diz que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios 1 diz que ele nos escolheu. Então é um Deus que não perde uma batalha. É um Deus que é grande rei, que é louvado pelo teu povo. É um Deus que é rei sobre toda a terra. Mas acima de tudo, nós vemos aqui que aponta para a pessoa de Jesus, o nosso Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que nos dá prazer de viver segundo a sua vontade. Obrigado, Deus. Ajuda-nos a cada dia a entender o conteúdo do Evangelho, a olhar para a Escritura e ver Cristo em cada parte da Escritura. Abençoa o teu povo, leva-os para os seus lares, faz da tua graça, da tua paz, da tua proteção. Nós oramos, nós agradecemos ao Senhor por tua bondade, em nome de Jesus. Amém e amém.